A coruja enxerga no escuro. Mas o que acontece quando o escuro está dentro da própria mente? Vivemos em um tempo em que o ruído é constante. Notificações, opiniões, urgências. Tudo exige uma resposta imediata. E pouco a pouco, a mente vai perdendo o silêncio. Mas é nesse exato ponto que a coruja desperta. Ela não reage. Ela observa. Ela espera o momento em que o mundo adormece para enxergar o que ninguém mais vê. Você já sentiu sua mente barulhenta mesmo em um quarto silencioso? É como se os pensamentos falassem alto demais, um empurrando o outro, sem espaço para respirar. Esse é o sintoma da mente saturada, o ruído interno. Ele surge quando o cérebro, acostumado a estímulos constantes, se torna incapaz de ficar quieto. Cada vídeo curto, cada notificação, cada microdose de dopamina cria uma necessidade artificial de movimento. Mas a mente não nasceu para correr o tempo todo. Ela nasceu para observar. Quando você está sobrecarregado, algo acontece dentro do seu cérebro. Seu córtex pré-frontal, a parte responsável pelo foco e pelo raciocínio profundo, começa a se desligar. É como se a torre de controle saísse do ar. Você continua acordado, mas não realmente presente. Pensar parece pesado, decidir parece impossível, e o sono nunca é suficiente. Mas a coruja não força a visão. Ela espera que os olhos se ajustem ao escuro. Ela entende que a clareza não vem do esforço, mas da quietude. O silêncio da coruja não é ausência de som, é um estado de observação ativa. Ela vê sem se deixar cegar. E é exatamente isso que o ser humano moderno esqueceu. Observar sem reagir. Pense, quantas vezes você tenta resolver o caos da mente criando mais movimento, mais planos, mais listas, mais vídeos sobre produtividade? Mas e se a resposta não estiver no fazer e sim no não fazer? A coruja não se apressa. Ela sabe que no escuro, quem se move primeiro se denuncia. O poder está em quem domina a pausa. A neurociência chama isso de restauração cognitiva. É o processo pelo qual o cérebro reorganiza informações quando você o deixa em paz. Sem barulho, ele limpa o excesso. Sem urgência, ele volta a enxergar o essencial. É por isso que as melhores ideias surgem no banho, na caminhada ou antes de dormir. Momentos em que o ruído cessa e a mente retorna à sua natureza observadora. Mas o problema é que esquecemos como entrar nesse estado. Vivemos como corujas expostas à luz do dia, cegas, cansadas, irritadas. O mundo moderno é o sol constante da dopamina, e a mente, que nasceu para funcionar no silêncio noturno da atenção, agora vive ofuscada. É aqui que entra o treino da mente da coruja, um ritual simples que começa com a arte de não reagir. Quando o impulso de responder, rolar, verificar ou comentar surge, observe. Não lute contra ele, apenas perceba-o. Essa pausa, por menor que pareça, é o primeiro ato de poder, porque o verdadeiro controle não está em dominar o mundo externo, mas em perceber o interno antes que ele te domine. O silêncio é o momento em que o cérebro muda de modo. Ele sai do modo reativo, controlado pelo sistema límbico, e entra no modo reflexivo, governado pelo córtex pré-frontal. É aqui que a coruja pensa. Ela não age pelo instinto do agora, mas pela visão do depois. E quando você aprende a permanecer nesse silêncio, o barulho dos outros deixa de te comandar. Você passa a agir com precisão, como quem enxerga no escuro. O poder do silêncio não é poético, é neurológico. É o intervalo entre o estímulo e a resposta que define o grau de liberdade mental que você possui. E a maioria das pessoas vive sem intervalo algum. Elas reagem antes mesmo de perceber que estão reagindo. A mente da coruja, ao contrário, observa primeiro. E só então decide. Esse é o início da habilidade secreta que transforma o silêncio em poder. Imagine o seguinte exercício. Antes de dormir, apague todas as luzes, inclusive a do celular. Deixe o quarto em completo silêncio. Sente-se por alguns minutos. Sem música, sem tela, sem fala. Apenas observe o que acontece dentro da sua mente. No início, o barulho vai aumentar. Pensamentos aleatórios, lembranças, preocupações, tudo surgindo de uma vez.
Mas se você não lutar contra eles, se apenas observar, algo começa a mudar. As ondas cerebrais diminuem. O sistema nervoso desacelera. E o cérebro entende. É seguro descansar. Esse é o ponto em que a coruja abre os olhos. Enquanto o mundo dorme, ela desperta. É o momento em que o silêncio deixa de ser vazio e se torna um campo fértil, onde o foco, a criatividade e o controle interno florescem. Os antigos chamavam isso de vigília interior. Hoje, a neurociência chama de estado alfa, uma zona entre o consciente e o subconsciente. É quando você deixa de ser arrastado pelos pensamentos e passa a observá-los como nuvens. Você pode transformar isso em um ritual. O Silent Thinking Routine. Um treino de clareza mental em 3 etapas simples. 1. Silencie o ambiente. Reduza luz, sons, estímulos. Quanto menos o corpo precisar processar, mais energia sobra para a mente observar. 2. Observe o fluxo mental sem interferir. Deixe os pensamentos passarem como sombras. Não os siga, apenas perceba o movimento. 3. Escolha um único pensamento para aprofundar. A coruja não tenta enxergar tudo. Ela escolhe uma presa. Da mesma forma, escolha uma ideia, um insight, um problema. Dê foco total a ele por alguns minutos. É assim que o cérebro volta a se organizar. Em poucos dias você notará uma diferença. A ansiedade diminui, o foco aumenta e o sono se torna mais profundo. Não porque você adicionou algo novo à sua rotina, mas porque retirou o excesso. O poder da coruja está em saber o que ignorar. E essa é a parte mais difícil. Não ceder ao impulso de preencher o silêncio. O ser humano moderno teme o vazio, mas é nele que o cérebro se regenera. Quando você para de buscar estímulo, o sistema dopaminérgico entra em equilíbrio. A concentração retorna. A motivação volta a ser natural, não forçada. A mente começa a trabalhar a seu favor. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser uma pausa, torna-se uma força. Perceba, a coruja não fala para ser ouvida. Ela fala quando o mundo inteiro já se calou. É por isso que sua voz ecoa. O mesmo vale para a mente. Quando o ruído cessa, o que sobra é a essência, as ideias que importam, as intenções que têm peso, a visão que enxerga além do caos. Mas o silêncio também exige coragem, porque é nele que você ouve aquilo que vinha evitando. No fundo, essa é a verdadeira habilidade secreta da mente da coruja. Enfrentar o escuro com serenidade. Não apagar o ruído, mas transformá-lo em compreensão. É o tipo de poder que não se exibe, se sente. Toda noite pode ser um campo de treino. Apague as luzes, respire. E quando a mente começar a gritar, lembre-se. A coruja não luta contra o escuro. Ela o observa até que a luz surja de dentro. O silêncio é a mente voltando para casa. E quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Porque no fim, não é o barulho do mundo que te esgota. É o eco daquilo que você ainda não aprendeu a observar. A coruja não precisa de aplausos. Ela não compete, não se apressa, não prova nada. Seu poder é invisível. Mas quando ela decide agir, é preciso, é inevitável. Assim deve ser a mente. Calma o suficiente para ver. Forte o suficiente para esperar. Silenciosa o suficiente para compreender. Então, quando o mundo te empurrar para o ruído, recolha-se. Entre em modo noturno. Deixe que o silêncio se torne o teu território. Porque é no escuro que a coruja vê, e é no silêncio que o ser humano desperta.